Vamos lá, pessoal, mais um vídeo aqui sobre hidráulica. Dessa vez agora a gente vai falar sobre condutos forçados. Condutos forçados é um tema interessante porque a partir dele a gente vai estudar algo que na irrigação, o meu foco da hidráulica geralmente é focar na irrigação. E na irrigação, esse conceito aqui de perda de carga, ele é super importante, entendeu? E ele vai estar dentro de condutos forçados. A gente já viu um pouco em hidrodinâmica, a perda de carga, na equação de Bernoulli, mas ele geralmente era um resultante da diferença de pressão entre um ponto e outro. Agora a gente vai ver como é que a gente vai calcular esse valor daqui. Nessa primeira videoaula, a gente vai trabalhar muito a questão de Reynolds, que ele vai ser base para a gente calcular a perda de carga ao longo da tubulação através da equação universal. E ele tem influência direta nesse fator aqui, no coeficiente F, que a gente vê mais para frente. Tá bom? Então vamos lá, depois a gente vai focar na questão de perda de carga localizada e falar um pouco sobre as equações práticas, mas aí são para os vídeos mais para frente. Agora nós vamos focar especialmente no Reynolds. Primeiramente, a gente precisa entender que o conduto forçado é aquele que escoa com a pressão a pressão interna maior que a pressão atmosférica, ou seja, dentro da tubulação sempre vai ter pressão, e pressão maior que a pressão atmosférica. E geralmente, vamos colocar as tubulações que a gente mais utiliza circulares, elas vão estar com o líquido cheio fazendo pressão nas paredes. Vou até mudar a cor aqui para poder visualizar melhor. Vai gerar pressão nas paredes da tubulação. Tá bom? Para a gente entender condutos forçados, a gente tem que entender, primeiramente, o comportamento dos líquidos em escoamento. E foi Osborne Reynolds, deixa eu anotar aqui o nome dele para ficar registrado, Reynolds, que desenvolveu o experimento mais importante nesse sentido. Ele tinha um reservatório, aqui é um exemplo do experimento dele. Ele tinha um reservatório com um líquido, água, por exemplo, e colocou um outro líquido aqui de coloração vermelha, estilo um corante, tá certo? Aí o que foi que ele fez? Ele colocou uma tubulação de saída com o registro para poder controlar essa saída d'água daqui. E ele observou o seguinte: quando essa tubulação, essa água, estava fechada no começo, que ele começava a abrir um pouquinho, ele observou que esse líquido fazia esse sentido aqui, ó. O líquido saía bem fraquinho, sem mudar de trajetória. Então ele começou a observar que essa situação aqui é a situação 1. Vou anotar aqui no cantinho 1. Ele observou que as partículas fluidas apresentavam trajetórias bem definidas e elas não se cruzavam. Então aqui é a água normal e aqui é o corante. E ele descreveu essa situação aqui como um movimento que seria chamado mais para frente de laminar. À medida que ele aumentava aqui a vazão, ele abria mais a torneira, esse fluido aqui ele não prosseguia mais essa trajetória. Ele causava aqui um turbilhonamento, vamos chamar assim. Inclusive, em alguns momentos, vocês começavam a perder esse filete aqui. Como aqui exemplo, aqui fiz um desenho aqui explicativo, as partículas d'água e o filete d'água que estava nesse sentido, ele se perdia. Isso aqui ele chamou de movimento turbulento. Então nós temos dois movimentos. Existe uma variação entre esse movimento e esse movimento que é chamado de transição. Então a classificação, transição. A classificação dos movimentos do comportamento desse líquido, ele passa de laminar para uma transição para depois chegar no turbulento. Daí fica muito difícil classificar um movimento só acompanhando a forma dele na tubulação. Então ele fez mais algumas pesquisas e gerou o que chamam de equação de Reynolds ou número de Reynolds. Ou você escreve Reynolds ou você escreve NR para número de Reynolds. Vou anotar aqui no cantinho. Então ele gerou uma equação que ela é definida pela velocidade que o líquido passa, pelo diâmetro da tubulação, que vai influenciar, pela viscosidade da água. A velocidade é dada em metro por segundo, o diâmetro em metro e a viscosidade da água, ou do líquido, desculpa, em metro quadrado por segundo. Ou seja, esse valor aqui é um valor adimensional. E ele classificou, para poder classificar esses movimentos, ele disse que se o valor que você encontrar aqui de número de Reynolds for até 2000, esse movimento é classificado como laminar. Se esse valor de Reynolds estiver entre 2000
e 4.000, ele disse que é um valor, que esse valor é classificado como movimento de transição. E se ele for maior que 4.000, esse valor é classificado como turbulento. Eu peguei de um site umas informações aqui, vou colocar a informação do site abaixo. Peguei umas figuras para a gente poder ver melhor como é que é esse movimento dentro da tubulação. Aqui está um líquido, aquele mesmo desenho lá, agora ele está no sentido vertical, e você observa que aqui possui o corante. Ó. O corante não muda de trajetória. Quando você começa a aumentar a velocidade ou a vazão dessa água aqui, ele começa a mudar de trajetória, até um ponto em que ele chega a se tornar de transição. Você observa que ele começa, mas depois ele se perde, até um ponto em que você já não consegue mais acompanhar. Então essa figura aqui eu peguei do site, do canal do YouTube, para poder ajudar a exemplificar vocês.